Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Hoje é sexta-feira, a semana está acabando e o Estúdio Veja conversa com Augusto Nunes, colunista de Veja, habituê da casa, né, Augusto? Tudo bem? Tudo bem, Silvio, é um prazer estar aqui com você, como sempre. Augusto, então, para a gente encerrar a semana, a sexta-feira começou com uma pesquisa da CNI-Ibope, da Confederação Nacional da Indústria, encomendada ao Instituto Ibope sobre o governo Michel Temer. Vou colocar aqui alguns números para você comentar e depois vou dar aqui até uma explanação, porque não tem muita novidade nessa pesquisa. Só 10% de quem foi ouvido, dos entrevistados, considera o governo Temer ótimo ou bom. 31% apontam que a gestão é regular, o número de ruim ou péssimo é de 55% e 4% não responderam. É evidente que o número não é bom, mas aí fui pesquisar a anterior para tentar olhar a série histórica, Augusto. Bom, em dezembro, 13% aprovavam o governo Temer. Por isso eu disse, não houve uma grande mudança. Aí, Augusto, eu te pergunto, a economia deu alguns sinais nas últimas semanas, nos últimos meses, um leve respiro de que teria mudado, né, o ar teria mudado o rumo. Por outro lado, o Fora Temer não ganhou as ruas nos protestos no domingo passado. Que leitura você faz desses números, Augusto? Eu acho que é mais uma medição do que pensam os brasileiros, de como eles reagem diante da situação econômica, que é ruim. É difícil. A gente nota que alguns setores já começam a se recuperar, de que surgem empregos ou ressurgem empregos em várias áreas. Agora, você pega o número total de desempregados, ele ainda é imenso. Essa é a herança maldita que caiu no colo do Temer. Essas medidas que ele tem tomado e que são as únicas que devem ser adotadas, não há alternativa, né? São consideradas, aspas, impopulares, mas são inevitáveis. Reforma da Previdência, reforma por da exemplo. Previdência, por exemplo, reforma trabalhista. Elas vão produzir resultados a médio prazo. A própria reação da economia para chegar ao bolso do povo, ela demora mais um pouco, mas chegará. Neste momento, o Temer paga o preço aí por todos os enganos e equívocos cometidos nos últimos anos. O Brasil ele está melhorando porque não dá mais para piorar. Então o pessoal que está, você vai entrevistar um desempregado, como é que ele vai poder achar que o governo é bom? Como é que os mais sensatos dizem, tá bom, é regular. Mas também não dá para achar ótimo, bom. Então é isso mesmo, esse resultado é previsível e acho que o Temer não deve e não vai desviar aí da sua rota, que está bem traçada, por causa disso. Eu acho que ele previa, não surpreende ninguém. Por outro lado, a Lava Jato também segue fazendo estrago e nos últimos meses foi derrubando tudo aquilo que era o chamado núcleo duro, né? O núcleo de confiança do Michel Temer, ou se não derrubou, pelo menos colocou em péssimos lençóis ministros muito importantes. Podemos citar aqui Eliseu Padilha, o Moreira Franco, né? Lá atrás Romero Jucá já caiu, Gedel Vieira Lima caiu. Área e a gente sempre lembra, Augusto, até em programas anteriores, você falava muito sobre isso. Não, foi o Temer quem se cercou dessas pessoas, né? Então, portanto, se há um estrago causado em seu governo, na imagem do seu governo, por causa da Lava Jato, o Temer tem que lembrar que foi ele que escolheu se cercar dessas pessoas. Eu me lembro que no Roda Viva com o Temer, que a gente fez em Brasília há pouco tempo, eu abri o programa perguntando por que ele tinha indicado o Romero Jucá para a liderança do governo se ele não servia para o ministério. E ficou evidente para mim pela resposta que são compromissos assumidos ao longo dos anos. O Temer sabe quem são e sabe que o resultado não poderia ser outro. Isso que é lamentável. Porque agora, por exemplo, ele está com o Embaçaí, Antônio Embaçaí. É um homem, até prova em contrário, melhor que essa gente. Né? Pelo que eu conheço o Embaçaí. Eu, como disse, eu já não ponho a mão no fogo por ninguém, deixa acabar essa delação aí. Mas ele não deveria se cercar de pessoas tão previsivelmente
enroladas em situações muito desagradáveis, para ser gentil, né? E o Romero Jucá é e será o líder de todos os governos. Sempre, pode apostar, né? Augusto. Sempre. Não sei quem será o próximo presidente, mas o Romero Jucá tem Estará grandes chances de estar na liderança do próximo governo. E não adianta o governo ficar bravo, porque ele vai aderir. É verdade. Ainda falando sobre o Temer, Augusto, a próxima semana vai começar com uma apreensão sobre o julgamento da chapa Dilma Temer lá no Tribunal Superior Eleitoral. E o presidente Michel Temer também se movimentou nessa semana, nomeando o jurista Admar Gonzaga para a vaga do Henrique Neves, que se aposenta no dia 16 de abril. Como é que você vê aí essa movimentação? Eu acho que o Temer tá correndo para se defender, porque ele sabe que o parecer do Benjamin, do ministro Herman Benjamin, aliás, o único interessado em que essa coisa ande. O Herman Benjamin está correto. Ele não precisava só escrever 1000 e tantas páginas, porque isso aí é o Guerra e Paz. Tal, né? Podia ser um pouco mais conciso, escrever um romance... Um catatal imenso. Mas é só ele que quer. Uma curiosidade, você sabe que é tudo em papel, né? Não tudo em papel. Só ele quer porque o Gilmar Mendes, presidente, não quer. Vários ministros não querem. Os que querem também não fazem questão. O PT não quer, o PSDB que entrou com a ação já recuou, PMDB, ninguém quer. Então o Temer, a reação do Temer ao nomear tão rapidamente o ministro, confirma que ele sabe que está errado. Aí o Brasil vai adotar a saída prática da maneira mais cínica possível. Assim. É o Temer que tem por aí, não adianta, porque se você tira o Temer junto com a Dilma já foi, mas se você suspende os direitos da Dilma e tira o Temer, você vai para uma roleta no Congresso, numa eleição indireta, que não se sabe bem como seria, quem pode ser candidato, de novo... Então os caras falam, ruim com o Temer, pior sem ele, deixa assim. Importante lembrar que nessa linha sucessória, né, Rodrigo Maia está implicado, está na lista, é o Botafogo. Pronto. Eunício Oliveira, presidente do Senado, é o Índio. É o Índio, na quer lista, dizer, está implicado. Sempre pode piorar. No Brasil, essa é uma regra imutável. Sempre pode piorar. Então os caras têm medo E cada vez disso. que você falar que foi o PSDB que entrou com a ação, eu vou sempre pensar como a vida dá voltas, né? É uma coisa maravilhosa. Quer dizer, o PSDB nunca desce do muro. Quando ele desce, ele cai. Cai de 4. Foi o que aconteceu. Foi um tirambaço no pé. Vamos mudar de assunto então, Augusto. Agora para um assunto que eu considero grave. O que está acontecendo na Venezuela é impressionante. Olha, né? Amanhã os chanceleres ali dos países fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles vão se reunir para decidir que tipo de posicionamento, de medida é possível ser adotada em relação ao que está acontecendo na Venezuela. É bom a gente lembrar, né, que a Suprema Corte decidiu acabar com a Assembleia, com o parlamento venezuelano, trouxe para si, né, as atribuições de legislar dentro daquilo, na verdade, configurando, dando ainda mais cores de ditadura para quem não chama a Venezuela de ditadura, né? Perfeito. Agora é oficial, trata-se de uma... Você conhece a Venezuela, Silvio? Conheço, fui à Venezuela, conheço Caracas e conheço Los Roques, paradisíaca, linda. Eu também conheço a Venezuela, Mas só para terminar aqui, Augusto, vou passar a bola para você. O Aloysio está defendendo, o ministro Aloysio Nunes, nosso chanceler, defende que a Venezuela seja imediatamente expulsa do Mercosul. Não sei o que a Venezuela está fazendo no Mercosul, mas aí é com você. Perfeito, perfeito. É bom esse registro que você fez, é fundamental, porque pelo menos nós nos livramos, Silvio, da contemplação do espetáculo do cinismo que seria reencenado se o presidente fosse o Lula ou a Dilma Rousseff. Porque enquanto vigorou a política externa da canalice, da sordidez, que foi adotada pelo Lula, mantida pela Dilma e conduzida pelo Marco Aurélio Garcia e pelo Celso Amorim, meu Deus do céu, agora nós ouviríamos, não, mas o povo quer o Maduro... Não é bem assim, não é uma ditadura, é ditadura, sim. O ex-presidente da Costa Rica,
Oscar Arias, ele fez uma definição perfeita. País que tem preso político não é democracia. Agora, um país que transforma um poder judiciário composto por sabujos em assembleia, eles assumiram o poder legislativo. Se isso não for ditadura, eu não sei o que é. Claro que é ditadura. Mas aí eu vou além. A Dilma sempre dizia, não me intrometo em assuntos internos de outros países, respeito à soberania. Que soberania? O Brasil, não estou recomendando invasões nem nada, não sou maluco. O Brasil tem que liderar o grupo de países que vai pressionar a Venezuela e asfixiar a ditadura até que volte atrás o Maduro, que ele tem o próprio exército, isso aí que torna muito possível uma guerra civil, que tem que ser evitada até porque nos afeta. O nosso continente não tem refugiados. Terá, se vier uma guerra civil na Venezuela. Então o Brasil é diretamente interessado, sim. Ele tem de se preparar para medidas duras. E para chegar para o Maduro, olha aqui, aproveita, fica com mais tempo para conversar com o passarinho, em que o Chávez se transformou, né? Ele conversa. Eu vou ter que rir, não tem. Não é? Mas é isso mesmo. Agora, como não temos nada com isso, um vizinho em guerra vai contar isso aí na região lá da Turquia, da Líbia, para ver se o vizinho, você não tem nada a ver com eles. Uma guerra na Venezuela, uma guerra civil, afeta o Brasil. Portanto, e que não é coisa nossa. Não é exagero dizer que está distante. Nenhum. Que esse cenário é distante de uma possível guerra civil. Nenhum, porque veja bem, os chavistas andam armados, não o exército. O exército vai se dividir, você vai ter chefetes ali querendo... A Venezuela tem uma história de guerras civis, de ditaduras e de gente esperando o homem providencial, que é o Bolívar. Nome da moeda presente em todas as cédulas. A história das notas, das cédulas é maravilhosa. Ele só não é... a efígie dele só não aparece, tem lá dois bolívares, 5, 10 bolívares. Em todas, menos em uma, aparece um outro personagem histórico. Ele é a cara que está na nota e ele é o nome da moeda, Bolívar. Outro dia o coitado do Bolívar não pôde nem repousar lá em paz na sua tumba porque o Chávez, e 200 anos depois, quis investigar se ele morreu envenenado. Quer dizer, o realismo fantástico. Teve a exumação, é verdade. Fez, e constatou que não tinham feito isso. E se tivessem feito, ele ia fazer o quê? Exumar o assassino, descobrir, quer dizer, loucura. Sempre a América Latina supera o realismo fantástico, que é um negócio insuperável em matéria de invenção. Muito bem. Gusto, então quero te agradecer. Muito obrigado. Prazer Semana que vem você está aqui de novo. Semana que vem estamos aqui. Muito bem. Um prazer. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o Giro Verde e as principais notícias dessa sexta-feira. Um ótimo final de semana e até mais. Olá, boa noite. A Vigilância Sanitária do Paraná concluiu hoje os testes com carnes e embutidos de 4 frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca. O resultado foi satisfatório para os 10 alimentos analisados. Na lista estavam produtos das marcas Friboi, da JBS, Sadia e Seara, ambas da BRF, Italy, da Pecim e Novilho Nobre. Os laudos vão ser encaminhados para o Ministério da Agricultura, segundo a Secretaria de Saúde do Paraná. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, informou ao Supremo Tribunal Federal que não poderá investigar o presidente Michel Temer no âmbito da delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O ex-executivo disse em depoimento que pagou R$1,5 milhão para o diretório do PMDB em 2012, depois de receber um pedido de Temer, que era então vice-presidente, para apoiar a candidatura de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo. Na explicação, Janot cita o artigo da Constituição que diz que o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos às funções que exerce agora, justamente porque na época ele era vice de Dilma Rousseff. Mudando de assunto, Justin Bieber se apresenta em São Paulo neste final de semana. O cantor já passou pelo Rio de Janeiro na quarta-feira e fará 2 shows no Allianz Parque, um no sábado e outro no domingo. O Giro fica por aqui. Você confere essas e outras notícias em veja.com. Bom final de semana.
company.